Pagar contribuição do INSS atrasada conta para a aposentadoria? Essa e outras dúvidas previdenciárias são respondidas pela nossa especialista, a doutora Natasha Bublitz, agora aqui no canal do Boca. Tenho 60 anos e pago o INSS. Com quantos anos me aposento, doutora Natasha? Muito bom dia, dona Maria. Falta muito pouco. O que acontece? A aposentadoria por idade tem 2 requisitos. 62 anos de idade, ou seja, estás quase lá, e 180 contribuições, que dá 15 anos de contribuição. Então, se tu já tens esses 15 anos ou está para completar, se já tiver esse requisito preenchido, aos 62 anos já poderá encaminhar sua almejada aposentadoria. Quebrei o braço direito e na cirurgia fiquei com o braço torto. Posso pedir a aposentadoria? Fiquei com dificuldade de movimento, tenho 61 anos e 22 de contribuição. Essa aqui vem lá da Boca do Monte para a senhora, doutora Natasha, do Silvio Francisco. Muito bom dia, Silvio. O que acontece? Para te pedir uma aposentadoria, por invalidez, tem que ser comprovado, que tu estás sem condições de laborar, que estás inválido para o seu próprio sustento, sem a capacidade elaborativa. O que tem que verificar também é, se esse não for o caso, se essa limitação que ficou no braço não caracteriza alguma deficiência. Tem que ver ali se preencheria alguma das regras da aposentadoria da pessoa com deficiência, ou ainda se essa situação ela foi originária de um acidente ou não, antes ali quando quebrou o braço, e se seria um caso de uma possibilidade de auxílio-acidente. A gente viu 3 situações que podem decorrer dessa sua limitação. Aí tem que aprofundar um pouquinho mais para ver qual é o seu caso concreto. Se é uma incapacidade, se é uma deficiência ou se é uma redução da tua capacidade elaborativa devido a algum acidente que tenha sofrido e gerado a necessidade dessa cirurgia que acabou limitando seus movimentos. Recebi o laudo dos meus doutores e o INSS não deu bola. O que fazer? É a pergunta da Ana, doutora Natasha. Nesse caso, quando o perito do INSS não acompanhou o entendimento dos seus médicos de que tu estás incapaz para o trabalho, seja de forma temporária ou permanente, o melhor caminho é judicializar. Então, procurar um advogado da sua confiança para judicializar essa temática, uma vez que nos recursos administrativos para essa discussão não costuma ser interessante. Por que o perito concede o benefício e o INSS nega? Meu pai amputou a perna por causa da diabetes. O perito deu e o INSS negou. Uma vergonha. Doutora Natasha. O que acontece, Diane, é que o benefício de auxílio-doença, incapacidade temporária, ele não necessita apenas do reconhecimento da incapacidade, que foi o que provavelmente o perito reconheceu, mas também de outros 2 requisitos, que é carência e qualidade de segurado. Qualidade de segurado é estar vinculado ao sistema, estar contribuindo, assim como a gente fica vinculado a um seguro de carro. E carência é um tempo mínimo de contribuição, que tem que ter, e tem um período de graça em alguns casos. Então, provavelmente, o seu pai não tem um desses 2 requisitos, ou ele não estava vinculado ao sistema do INSS, ou ele não tem a carência necessária. É recomendável conversar com um advogado especialista em direito previdenciário da sua confiança para verificar se algum desses 2 requisitos foram analisados de forma incorreta e se há alguma margem para tentar judicializar esse benefício. Tenho 53 anos e 37 de contribuição. Posso pedir a aposentadoria? É o viamonense, o Rosalino, que pergunta, doutora Natasha. Oi, Rosalino. Se você já tinha os 35 anos de contribuições, de contribuição até 2019, até 13/11/19, sim, já pode pedir, porque vai ter direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se tu não preencheu esse tempo de contribuição até essa data, aí vai se encaixar em uma das regras de transição.
talvez a regra do pedágio de 50% seja a primeira regra alcançada, se na ocasião tu já tinhas 33 anos de contribuição. Que ocasião? Da data da reforma, 13/11/19. Mas eu sempre digo, é legal planejar para ver qual regra de transição vai ser a mais interessante para o teu caso concreto antes de fazer o pedido de aposentadoria. Minha sogra é pensionista do Exército, junto com a irmã. Ela tem direito à aposentadoria do INSS? É a dúvida da Eliane, doutora Natasha. Bom dia. Sim, ela pode acumular pensão por morte com a aposentadoria. O que vai ter uma discussão é quanto à aplicação do redutor, pois há um entendimento hoje de que no caso de pensão de filha de militar, porque mencionas ali que essa sogra acumula junto com a irmã, então eu imagino que seja de filha de militar e não de cônjuge companheiro. Há uma discussão que deve sim ser aplicado o redutor. Então, conforme o valor do benefício de maior valor, ela receberá integral, e o benefício de menor valor vai ter aplicação no redutor. Então, esse é o entendimento hoje majoritário, né, dos órgãos públicos, do INSS e do TCE. Mas há ainda um espaço de discussão se esse redutor é aplicável ou não nesse caso. Pode acumular, a princípio, com a aplicação do redutor. Não sou casada, mas convivo com a pessoa já faz 8 anos. Em caso dele vir a morrer, tenho direito na pensão? É a pergunta da Carmen, doutora Natasha. Sim, Carmen, terá direito à pensão por morte, mas vai ter que comprovar essa união estável no momento do falecimento. Então, só organizar todas essas provas e documentos, né, sempre cuidando para que tenha a prova anterior aos 24 meses antes do óbito também. Aí fica o que eu falo ali, aquelas particularidades do detalhe da questão comprobatória. Mas sim, vai ter direito à pensão. Pagar a contribuição do INSS atrasada conta para a aposentadoria? A dúvida da Bagiense Creuza, doutora. Olá, Creuza, muito bom dia, muito obrigada pela sua pergunta e o seu questionamento, muito importante. No início do programa, eu ressaltei a importância do advogado previdenciarista aí para segurados e servidores públicos, e esse é um dos casos que um advogado ele é imprescindível. Isso porque a contribuição em atraso, ela conta como tempo de contribuição, mas ela tem exceções. Veja bem, pode pagar, né, até 5 anos em atraso e após 5 anos para o contribuinte individual tem que comprovar a atividade exercida. Então tem que ter um pouco de cuidado nesse recolhimento. Quem é contribuinte individual só consegue recolher os últimos 6 meses em atraso. Então muito cuidado, se a pessoa não contribuía e não tem o exercício da atividade, não era um contribuinte individual, não deve sair recolhendo em atraso. Outra questão também que chama bastante atenção, que é necessário planejar essa contribuição em atraso para não perder, né, dinheiro e não alcançar, né, a almejada aposentadoria, é que hoje em dia o INSS ele tem um entendimento que a contribuição em atraso ela não é computada para fins de alcance às regras de transição. Então, para quem vai contribuir em atraso para aumentar o tempo de contribuição e com isso se encaixar em alguma das regras de transição, tem que ter muito atento e tomar muito cuidado, com muita estratégia nessa decisão, porque hoje a gente tem um entendimento do INSS e inclusive a gente tem um tema no STF debatendo essa possibilidade, que é o tema 1329, que vai definir se pode contar ou não para acesso às regras de transição. Então, de uma forma, né, bem simples, Creuza, pode contar como tempo de contribuição, mas não é sempre. Então tem que fazer uma análise de estratégica do teu caso concreto, se vai valer a pena e qual é a melhor forma de fazer esse recolhimento. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir, te inscreve agora!